Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. São Paulo está escrevendo à comunidade de Corinto, uma comunidade que deu muito trabalho a ele por causa do péssimo costume dos seus habitantes. São Paulo é obrigado a falar contra a fornicação, contra a idolatria e a resolver certas questões, como as das carnes sacrificadas aos ídolos, que depois eram vendidas no mercado. Se podia ou não se podia comer desta carne. Ele diz que pode comer, desde que eu não venha a escandalizar o meu irmão, que por ter uma consciência mais fraca do que eu, poderá pensar que eu, ao comer daquela carne vendida no mercado, eu me tornei um idólatra. E assim, por causa da minha ciência, diz São Paulo, eu acabarei fazendo cair o irmão pelo qual Cristo morreu. Então, é uma admoestação severa contra o pecado de escândalo. Não basta não ser, é preciso também não parecer. Mas os coríntios que comem dos sacrifícios idolátricos, cuidado, porque eles estão partilhando da mesa dos demônios. Mas então, o ídolo existe? O ídolo é alguma coisa? Nada disso. Mas os que oferecem tais sacrifícios não oferecem aos ídolos que nada valem, oferecem aos demônios, assim diz São Paulo. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aos sacrifícios idolátricos de Corinto, São Paulo contrapõe o sacrifício eucarístico que nós oferecemos a Deus. Fugir da idolatria. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Como há um só pão, nós todos somos um só corpo, porque participamos do único pão. Portanto, não pode haver lugar para um outro senhor, porque quem serve a dois senhores vai acabar desagradando a um para servir o outro, ou Cristo ou o maligno. E a decisão é nossa. Já fizemos esta decisão no dia do nosso batismo, mas temos que reafirmá-la a cada dia, renovar as promessas do nosso batismo. O Evangelho fala hoje da árvore boa, que só pode dar bons frutos, e da árvore má, que só pode dar maus frutos. Que frutos são esses? São as palavras e as obras. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Quando alguém diz que, sem querer, fala alguma palavra indecente, chula, grosseira, desrespeitosa, palavras que são conhecidas como palavrões porque aviltam o corpo humano, aviltam a procriação, aviltam o matrimônio. Quando alguém fala essas coisas, mas diz, olha, padre, eu falo sem querer, quando eu menos percebi, já escapou. Eu pergunto, escapou de onde? Escapou da boca, evidentemente. Mas antes de escapar da boca, onde estava? Estava no coração, porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, o seu maior problema não é controlar a sua boca, é limpar o seu coração. Porque quando uma caixa d'água está limpa, se a torneira está desregulada, pode acontecer que saia mais água do que o normal, mas sai água. Se começar a sair lama, não tente só regular a torneira que não vai adiantar. Limpa a caixa, porque ela está suja. Por isso, todo dia eu rezo e faço questão de ensinar os outros a rezar aquele pedido. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso. E depois, aquelas 3 Ave-Marias, precedidas das invocações. Pelo poder que vos deu Deus Pai, pela sabedoria que vos deu Deus Filho e pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Os puros de coração verão a Deus. E como é importante conservar esta pureza. Mas também, os frutos da árvore são comparados às nossas ações externas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as põe em prática, não as vive,
é comparado a um homem insensato que construiu uma casa sobre a areia. E esta casa não resistiu à tempestade, foi grande a sua ruína. Mas o homem que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a quem construiu uma casa sobre a rocha. E esta casa resistiu às intempéries, aos ventos, à chuva. Por isso, Jesus está nos puxando a orelha, nos chamando a atenção gravemente contra a incoerência entre a fé e a vida. Você crê que o seu irmão é remido pelo mesmo sangue de Cristo e que vocês dois são co-herdeiros do céu? Sim, eu creio. Mas não parece, porque você e seu irmão brigam. E brigam em público. Briga em público tem um agravante, é o escândalo. Você acredita que tudo que fizer ao próximo é o próprio Cristo que faz? Sim, mas não parece, porque você, com muita dificuldade, se dispõe a servir o seu irmão. E quando há um serviço a fazer, você procura perguntar, tem que ser eu? Não era a sua vez? Se os cristãos não se antecipam uns aos outros em fazer o bem, mas rivalizam-se por serem os últimos a trabalhar, que péssimo exemplo de cristãos estamos dando. Mas, se nós dermos um valor imenso à prática daquilo em que nós cremos, então só o nosso comportamento já será uma pregação. Depois você poderá falar com a boca, mas vai falar de coisas boas que você já traz no coração. E as pessoas vão olhar para o que você fala, mas também para aquilo que você vive. E isso será um sermão. Não é bonito assim? Quando antigamente o padre falava sobre a família numerosa, as pessoas olhavam para o padre com compaixão. Coitado, ele não sabe o que é ter muitos filhos. Ele pensa que é fácil. Ele vive num outro planeta. Hoje, com as nossas condições de vida, com a inflação, com o custo de vida, com a falta de segurança pública, isso é impossível. Nós não podemos ter mais de 2 filhos, já está sobrando. E o padre falava e parecia que ninguém entendia. Mas depois que a comunidade de Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria resolveu furar a barreira e, de fato, enfrentando o mundo, se abrir para uma prole numerosa, agora é mais fácil. Se alguém me diz, padre, você está num outro mundo, eu digo, não, estou neste mundo aqui, olha. E basta apontar para vocês. É um sermão mudo e que cala a boca dos que estão acusando. Veja, como vocês são exemplos de generosidade e abertura com a vida, para a glória de Deus, é necessário que sejam exemplos também em todos os outros aspectos. Santa Catarina de Sena, espero ter ocasião de falar mais sobre ela, dizia que toda a crise da igreja, na época dela, era devida aos seus pecados. Mas ela não falava isso com exagero, nem com falsa modéstia. É verdade que ela sabia que outros pecados de outras pessoas poderiam causar essa crise também. Mas ela não tinha a capacidade de julgar os outros. Ela julgava a si mesma. E sabendo que ela tinha recebido muito de Deus, os dons místicos que ela recebeu, as visões, são coisas maravilhosas, ela considerava que os pecados dela eram de uma especial gravidade. E que se ela fosse santa e não tivesse pecado, a igreja poderia ter evitado tantas coisas. Também nós devemos nos considerar culpados quando vemos o irmão cair. Em vez de nos orgulharmos, como o fariseu que dizia, eu te dou graça, Senhor, porque não sou como os outros homens, não sou como aquele publicano lá que está no último banco do templo, nós devemos dizer, se o outro pecou, é porque eu não me esforcei para ser mais santo. A igreja não está melhor porque eu não sou bom, porque nós somos um corpo. São Paulo sempre insiste nisso. Deste corpo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e Paulo entendeu isso desde a sua conversão em Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, mas ele entendeu que é a mesma coisa. Se nós somos um corpo, nós somos responsáveis uns pelos outros. Os membros do corpo não brigam entre si, nem disputam os lugares melhores. Mas quando um cisco atinge o olho, a mão imediatamente vem em socorro do olho para tirar o cisco. O exemplo do corpo deve servir para nós também. As divisões na igreja são um péssimo sinal para o mundo. Quando Jesus estava na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, ele pediu muitas e muitas vezes, Senhor, que todos sejam um. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um.
para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade tão querida por ele, esta unidade que é favorecida pelo Espírito Santo derramado como um presente do seu sangue redentor de Cristo, esta unidade ou nós a cultivamos até o fim, ou nós teremos um julgamento muito severo, porque não são todos que tiveram o privilégio de pertencer à comunidade que vocês pertencem. E se vocês pertencem, tem que fazer jus a ela. Algumas pessoas pensam que os padres, pelo fato de ser padres, já estão num grau de santidade tão alto que quando morrem nem precisa mandar celebrar a missa, porque eles já estão no céu, talvez no 8º céu. Mas não é assim não. O padre, justamente porque ele recebeu um ofício tão alto, um poder que os anjos não têm, de perdoar pecados, de celebrar a Eucaristia, ele terá um juízo severíssimo. O padre, cada vez que se aproxima do altar, deve tremer. Ai do padre que não treme, porque a santidade dele não deve estar abaixo da dos anjos, mas está. A santidade do padre deveria ser a mesma santidade da vítima que ele oferece no altar. O padre está sempre em dívida. O padre está sempre tentando preencher uma distância que é impreenchível entre o que ele é e o que ele deveria ser. E os pecados que um padre comete, por menores que sejam, eles têm uma gravidade maior por aquilo que ele recebeu e pelo exemplo que ele deveria dar para os outros. Assim, eu me sinto responsável por vocês. E agora eu tremo, porque eu vou ter que falar neste retiro. O que eu vou falar? Devo falar alguma coisa que sai do meu coração. Como está o meu coração? Estes dias são dias de muita graça, se nós não deixarmos passar a hora da graça. Eu peço a vocês atenção, uma concentração naquilo que Deus quer falar. Peço a Maria Santíssima que não me deixe falar minhas palavras, mas as palavras de Jesus, e que eu seja um mero instrumento. E peço que no finalzinho desse retiro, todos nós estejamos glorificando a Deus e estejamos crescendo em santidade. Que por intercessão do castíssimo esposo São José da Bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.